Voltei para conversar sobre os quadrinhos que lemos recentemente aqui com o meu amigo Alexandre Calari. É isso aí, Daniel. E esse programa é um oferecimento da editora Draco, que está fazendo um belo trabalho com quadrinhos originais e não é de agora. Um trabalho bem bacana, fazendo coletâneas, descobrindo novos autores. Esse lance da coletânea da Draco é ótimo, né? Que revela muita gente e aí eles pegam os melhores ali, a galera que funcionou, que teve uma aceitação melhor de público e depois dá álbuns completos para eles, né? Inclusive eu fiz um vlog sobre esse aqui, Os Demônios do Goethe, né? Que é justamente esse caso, o coletânea. E essa camiseta aqui é produzida pelas Baratas também. Lindona, sempre parceira. Tem outras camisetas que as Baratas fizeram, dos Mitos de Cthulhu também, que foi lançado pela Draco. E eles têm aqui esses dois exemplares, pessoal, que vem bem a calhar numa sexta-feira 13. Exatamente. Né? Vamos falar primeiro desse AT Escarlate, Daniel? Pô, AT Escarlate eu achei bem instigante. Ele já nasce como um projeto diferente pra caramba, né? Porque ele é um derivado, vamos dizer assim, é uma expansão transmídia do universo criado aí pelo Eduardo Cassi. E o Eduardo Cassi ele lançou 5 livros baseados nessa série chamada Tempos de Sangue. Todos eles foram lançados pela editora Draco. Foi um e-book, o primeiro é um e-book de muito sucesso e tal. Pode crer. E aí conversando ali com o Rafael Fernandes, que é um dos escritores da Draco e um dos editores ali também, eles tiveram a ideia de transformar isso em quadrinhos e outras coisas que vão derivar desse universo aí. E o AT Escarlate então seria o primeiro quadrinho baseado na história do Cassi. Agora uma coisa interessante, a primeira coisa que já passou na cabeça de você com certeza é, eu não li os livros. Posso ler esse quadrinho? Sim, porque eu não li os livros. Eu também não. E eu li o quadrinho e gostei muito e dá para entender numa boa do que se trata. E também tem, o próprio Eduardo Cassi faz algumas, são 3 histórias, né? A gente vai falar sobre elas já. E o próprio Eduardo Cassi vai contextualizando elas dentro do período que elas se passam e fazendo uma ponte com a obra dele. Então é isso. O Rafael Fernandes pegou esse universo criado por ele, que é um universo que mistura história real mesmo, situações e personagens que existiram aí, né, na nossa história, com fantasia, esse lado dele aí que ele começa a criar seres imortais. A maioria deles são vampiros, né? Depois você vai descobre bem rápido assim. É uma raça de vampiros bem longeva que foram tendo relações aí, mudando o curso da história como um todo, né? Aí o Rafael Fernandes pega essa ideia, faz 3 histórias, elas têm a mesma protagonista, né? Que é a Juliette Minerva. E aí você vai ver a origem dela. A primeira história você vê a origem dela. Na verdade, na primeira história você vê o nascimento dela. Que ela nasce de uma deusa egípcia, né? Ela nasce de uma deusa egípcia, a Neith. Deve ser essa a pronúncia. Na época de Roma, do Júlio César, assim, 54 a.C., tem essa ação aí que é desenrolada por um centurião imbatível, um cara muito ferradão. Quintus. Chamado Quintus, que ele é escolhido pelo próprio Júlio César para matar essa deusa, que ninguém sabe, é todo um lance misterioso e tudo mais. Aí ele vai pro Egito, acaba acontecendo uma virada aí na trama, né? E aí a gente tem a apresentação, o nascimento dessa protagonista aí, que é a Minerva. E tem uma coisa interessante, que o Quintus tem um pano de fundo bacana nele, porque ele era casado, né? Ele tinha a esposa dele, e a esposa dele adoece. A história começa assim, não é spoiler, tá? A esposa dele adoece, e ele passa o tempo todo orando para os deuses, orando para os deuses salvarem a esposa dele. E a esposa morre. Aí ele passa a odiar os deuses. Ele fala, vocês não me ajudaram, quanto mais eu precisava, eu fiz tudo que vocês pediram, e agora que eu pedi alguma coisa, nenhum deus me ajudou. Ele começa a ser militante nas ruas, atuar contra os... E aí César chama ele, né? E ele fala assim, o que é? Você executado agora pela minha blasfêmia? O César fala, não, pelo contrário, você vai ter a chance de matar um deus. E manda ele lá para o Egito para pegar a deusa Neith, que está incitando a cidade a resistir ao Império Romano. Exatamente. E o legal é que aí tem essa história em quadrinhos mesmo, desenhada pelo Clayton in Loco. O Clayton é um bom desenhista de quadrinho, ele fez também aquela Urula, volume 1 e volume 2. Eu tenho os 2 gibis, já gostava muito do trabalho do Clayton. E aqui foi legal vê-lo novamente num quadrinho mais longo, assim, porque ele tinha feito algumas coletâneas e tal. E aí você tem essa primeira história, logo depois que acaba você tem um conto que mostra mais sobre esse mundo, o conto do Eduardo Cassi, que é o que você falou lá no começo. E aí são mais algumas páginas aí dele
dando profundidade para esses personagens e para esse contexto, né? Aí depois vem outra história em quadrinho, depois outro conto, história em quadrinho e termina com mais um conto curtinho. Exatamente. E aí tem uma passagem de tempo muito interessante, e aí eu não sei se já corre o risco de dar spoiler. A gente pode falar só que a segunda história dá uma sequência imediata aos eventos da primeira, elas passam 10 anos depois, e a garota, né, a Minerva, ela já está com 10 anos, já está mais velha, já está desenvolvendo as habilidades vampirescas dela, e ela começa a descobrir o que ela é e a origem dela e tudo isso. E se desenvolve muito bem a história. Inclusive tem um fato histórico que eu imagino o Rafael Fernandes pensando assim, o Rafael que é historiador, né? Ah, é verdade, ele é formado em história, né? Pela USP. E ele pensando, eu vou ter a chance de retratar isso daqui nos quadrinhos. E ele faz uma página dupla muito boa na história, né? Que é bem bacana. Não vamos dar spoiler para não estragar, mas à medida que você começar a ler, você vai compreender, obviamente, do que se trata. E para a terceira aventura, tem um salto temporal colossal. E aí a gente vai para 1767. Já tem a Minerva completamente adulta, estabilizada, porque ela ficou hibernando por alguns séculos aí, né? Coisa assim. E aí depois ela volta e ela vai começar a exercer influência em escritores malditos, em pessoas reais mesmo. E ela tá toda inserida num contexto cultural ali francês da época, sabe? Essa história ela é desenhada pelo Daniel Canedo. Isso. E muito boa a arte dele. Pô, eu gostei também, cara. Me lembrou um pouco do Fegredo naquele Kit Eternidade, sabe? Lembra um pouco essa cara. Até a estrutura de quadros que ele usa lembra um pouco, assim. Você vê que é um cara que estudou muito do Fegredo, Bill Sienkiewicz, esses caras, assim, Pode sabe? ter, mandou bem zaço. Até o Dave McKean, sabe? Me lembra um pouco, assim. E essa história é uma doideira, Daniel, porque a Imortal, né, a Minerva, está inserida no contexto, como você falou, e aparecem personagens reais, que é o Marquês de Sade, e aparece o Dorian Gray também. E a maldição do quadro do Dorian Gray, que foi escrito lá pelo Oscar Wilde e tal, ela tá dentro do contexto da história, e mais pra frente aparece também o Aleister Crowley. Aí começa uma caldeirão de referência bem doido, assim, mas muito instigante, muito legal, né? E muito bem feito. Gostei bastante dessa HQ. Agora eu tô muito curioso pra ver o desenrolar dessa história toda aí, porque tem pano pra manga pra caramba, né? Eles podem fazer o que eles quiserem, então né? tem aí 20 séculos de história que ela tá viva, que ela pode ser abordado. E o Rafael disse num release que eles mandaram pra gente que se esse volume for bem, já tem história para pelo menos mais 4 volumes. O que eu espero que saia, porque eu gostei dessa expansão do universo e digo mais, fiquei curioso para conhecer os livros. Então, procura. São 5 livros, né? Bastante coisa. E não é caro, né? É um quadrinho que tem um preço super legal, assim, tá em promoção aí na Amazon, compra também pelo nosso link, né? Você vai ver que é um quadrinho super acessível, que é um padrão da Draco. A Draco também tem esse lado da curadoria e a ideia é de trazer quadrinhos bem acessíveis, assim, né? Num preço bem camarada com a qualidade que eles têm. A Draco, de certo modo, ela se espelha no que é feito, algumas editoras, como a própria Image Comics, faz lá fora, né, de tentar lançar e disponibilizar para o mercado novos autores. E trabalha dentro de literatura de gênero mesmo, né? Eles pegam algumas coisas que eles gostam muito, terror, ficção sci-fi, ficção fantasia medieval, vamos dizer assim, pega bastante coisa no ar e vem trabalhando nessas coletâneas, nesses álbuns aí. Acho bem interessante o trabalho que eles têm feito e o catálogo tem crescido muito rápido, né? Pode crer. E aí o que nos leva a essa segunda indicação aí. Segunda indicação, que é o Devorados, uma história diferentaça do que a gente está habituado a ver aqui no Brasil, que é escrita pelo Eric Santos Cardoso, chamam ele de Eric Sama também, e desenhada pelo Márcio Gotland. O Márcio Gotland tem o Greg, contador de histórias. No site, no Pipoca Nanquim mesmo, tem um texto muito legal do Diego Penha resenhando o Greg, o contador de histórias. O Greg, eu também, num dos meus vlogs sobre HQs independentes, eu falei, eu acho legal pra caramba, e ele tá picando na arte dele. Ele manda muito bem, tá, né, cara? Desenhando muito. E aí na história do Eric, faltou falar também que o roteiro é com o Cirílio Lemos, né? Ah, sim. E aí eles contam, é uma fantasia mesmo, bem no esquema Game of Thrones, parece um mundo assim, fantasia, dá a entender que vai ser uma fantasia medieval, dragão, espada e tudo mais, só que ela pega e foca mais em problemas familiares. O peso da paternidade ali do cara. Então ele tem esse cenário fantástico aí do mundo, né? Como mostra a história do Duran Draconi. Isso, esse é o nome dele, do Duran. E o Duran, ele tem uma esposa, ele tem uma família que
tem uma história bem esquisita, assim, mas perdeu completamente a moral, ele é meio decadente. Pelo que acontece, pelo que eu entendi, porque é a apresentação de um novo universo. Então você vai colhendo fragmentos de informação para montar na sua cabeça o que é aquele universo. Você já é meio jogado dentro dele. Assim, exato, você tá lá e já as coisas já estão acontecendo. O Duro Dracone, ele faz parte de uma família que já foi uma família extremamente nobre, né? Ele já foi muito importante dentro do mundo. Mas eles caíram em decadência total mesmo, ao ponto de ser ridicularizado. Outrora eles eram uma família que era louvada e hoje, por fazer parte dessa família, ele é ridicularizado. Sofrer bullying mesmo, né? E ele quer recuperar a honra dessa família. Ele tem o desejo de falar assim, bom, nós já fomos grandes e temos que ser novamente. E um dos melhores postos aí para ter essa honra novamente é como um condutor dos dragões ali, isso, né? A cidade tem uma guarda real que é montada em dragões mesmo. Aí tem o lance do elo com o dragão e tudo mais. Você meio que nasce para ter um dragão como seu aliado, assim, isso, né? Você se comunica com ele telepaticamente e tudo mais. E aí ele quer entrar nessa guarda, mas a esposa dele está super receosa porque ela está grávida, está quase tendo um filho, e ela fala, não, tem outras maneiras de você ganhar vida, isso é perigoso pra caramba, envolve todo um torneio lá que é perigosíssimo. Qual é o problema? Tem uma grande provação para você conseguir fazer parte da guarda. Essa aprovação, ela é um lance praticamente suicida, cara, porque ela faz parte, você beber o sangue do próprio dragão. E aí dificilmente alguém sai vivo. Na hora que toma, um monte já morre já. Um monte já morre e tal. E a pessoa acaba se tornando acaba tendo, como você falou, uma ligação direta com o animal. E vira uma coisa muito, muito bacana, cara. Falar mais é estragar um pouquinho as surpresas que essa HQ guarda. O que eu curti bastante foi justamente a nossa inserção enquanto leitores nesse novo mundo e todo um panorama sendo criado em volta. Quando termina, eu falo assim, cara, eu queria ler mais sobre esse universo. Eu queria conhecer mais, porque tem tantas histórias para serem contadas. E dragão, se você gosta de Game of Thrones, se você gosta de Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa, cara, é HQ para você. Com certeza é HQ para você, porque você se cai de cabeça naquele mundo e você fala, pô, tem tanta coisa que pode acontecer ainda, e daqui pra frente, vai pra onde, né? Então, são duas HQs, a Teia Escarlate e o Devorados, que inserem muito bem um novo ambiente e pode dar pano pra manga. E esse é o bacana. E eu tenho certeza que vai dar, sim. São dois quadrinhos de início muito interessantes e a gente recomenda muito aqui no Pipoca e Nanquim. Sim. Não se esqueça disso, compre pelo link porque você ajuda o canal e ajuda a gente a mostrar pra Draco que o Pipoca e Nanquim tem muita força. Sim, boa. E é isso aí, gente. Inscreva-se aí no nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe este vídeo com amigos, inimigos e familiares. Até a próxima. Tchau.